Sabia que eu já trabalhei no departamento operacional de uma agência de intercâmbio? Vou contar pra você. Olá, aqui é a Bárbara Lopes, do Instituto do Intercâmbio, e hoje eu tô aqui pra dividir um pouco a experiência, no Compartilhando Experiências, como foi trabalhar em uma agência de intercâmbio, mas não como consultor de intercâmbio, e sim como operacional, ou seja, na parte de... Algumas agências chamam de operacional, outras agências chamam de setor de matrículas, setor de bookings, que é matrículas em inglês, então cada um chama de um jeito, eu particularmente chamo de operacional, então eu vou me referir a isso dessa forma, mas basicamente é a área que não faz a parte de matrícula, que não é quem conversa com os alunos, quem faz as matrículas, assim, quem efetua, ajuda o cliente na consultoria a realmente fazer a sua escolha, e sim a pessoa que cuida da parte burocrática, da parte de documentação e tudo mais. Então eu vou contar um pouquinho assim como que foi, trabalhar nessa área, nesse departamento, de uma agência de intercâmbio, e tentar comparar aqui pra vocês conhecerem um pouco melhor aí, as possibilidades e quais são as diferenças, tá? Bom, primeira coisa, quando eu comecei a trabalhar nessa agência como operacional, a proposta foi a seguinte: eu fui contratada, para essa agência, para basicamente desenvolver o departamento de intercâmbio, porque assim, não era uma agência de intercâmbio, na época, era ainda é, na verdade, mas era uma escola de idiomas que ensinava idiomas em company, ou seja, ensinava idiomas nas empresas. E eles tinham, o que acontece? Como eles ensinavam idiomas para empresários, para funcionários, para esse tipo de coisa nas empresas bem grandes, aliás, o que eles faziam? Eles tinham que, eles acabavam tendo muita busca por intercâmbio, então muita gente queria também fazer intercâmbio. Então, eu vou aprender inglês, mas depois eu quero colocar em prática, depois eu quero saber como é vivenciar o inglês na vida real, eu quero de fato pegar uma conversação mais forte. Então eles começaram a ter essa busca, E aí, as pessoas, eram duas sócias, na época dessa empresa, me chamaram para desenvolver o departamento de intercâmbio lá dentro. E aí, beleza, eu entrei, aceitei, foi muito legal, assim, a experiência de poder abrir a departamento de intercâmbio, dentro, uma parte ali da empresa sendo intercâmbio do zero, Então, ali eu ajudei a fazer desde a parte dos cadastros, cadastrar a empresa para de fato ser uma agência, legal, cadastrei no Cadastur, que na época era Embratur ainda, que é o órgão que regulamenta as agências de turismo. O intercâmbio, ele tá dentro dessa área. Fiz também toda a questão de parceria com todas as escolas do exterior. Então, essa empresa não tinha nenhuma parceria. Então, basicamente, eu entrei em contato com as empresas, com as escolas do exterior. Fiz todas as parcerias do Absoluto Zero. Expliquei um pouco do objetivo da empresa. Expliquei um pouco o que a gente estava esperando, qual que era o projeto. E aí, fui montando ali, ao pouco, fui montando o portfólio, das escolas que a gente poderia oferecer para os nossos alunos. Depois fui atrás de acomodação, depois eu também cuidei da parte de marketing, a parte de como divulgar, para esses alunos, a gente meio que fazia junto, um processo meio que como juntar o curso de inglês aqui no Brasil com, o curso de inglês no exterior, ou de outros idiomas, essa escola ensinava até mandarim, enfim, tinha bastante coisa diferente. E assim, a experiência foi muito legal assim de abrir. Aí beleza, uma vez que estava aberto o negócio, o que acontece? Alguém tinha cuidado dessa parte do operacional. Ou seja, a partir do momento que existiam as vendas, existiam as matrículas, ou seja, os consultores efetuavam essas matrículas, a gente tinha que fazer a parte burocrática. Então basicamente o que eu fazia lá? Eu era um pouco de tudo. Num primeiro momento, eu era tanto o consultor, era fazer tanta parte de consultoria de intercâmbio, ou seja, todo o atendimento, ajudava os clientes, fazia tudo o que precisava fazer. E também fazia a parte operacional. Só que o que começou a acontecer? Começou que eu não estava dando conta das duas partes, não dá pra ser consultor e operacional. Quer dizer, algumas agências ainda funcionam assim, mas assim, ficou bem corrido, ainda mais que eu era responsável pelo departamento, ficou muito complicado, assim, sabe? A gente, eu vender, fazer toda a parte de consultoria e ao mesmo tempo cuidar da parte burocrática, documentação, que exige muita atenção, Então a gente contratou uma outra pessoa. E aí essa outra pessoa ficou responsável pela parte de consultoria de intercâmbio e eu fiquei responsável pela parte operacional somente, De vez em quando dava uma ajuda ali na consultoria, de vendas mesmo, comercial, mas no geral eu fazia mais a parte de operacional mesmo. Então assim, como é que foi a experiência, Foi uma experiência assim que deu pra aprender muito.
né, realmente teve bastante conhecimento, sabe, que eu pude adquirir. Pra mim foi assim, essencial pra adquirir conhecimento, sabe, pra entender como as coisas funcionam por detrás das cortinas, né, por detrás ali do palco. Por que eu falo isso? Porque às vezes quando a gente tá fazendo ali como consultor de intercâmbio, a gente tá focado em ajudar o aluno a escolher a melhor opção, né, de intercâmbio, a efetuar a matrícula, que ele vá, né? Depois que envia todas, né, a venda foi efetuada, a matrícula, né, foi realmente acertada com o aluno, tem essa pessoa do operacional que faz todo, né, todo o resto. E é um trabalho, gente, que não é um trabalho fácil, sabe? É um trabalho bem detalhado, é um trabalho que, assim, a pessoa que trabalha com isso tem que ser, assim, bem atenciosa. Às vezes uma letra, sabe, que sai errado na carta do aluno, ou uma letra que sai errada na passagem do aluno, pode fazer com que ele não embarque. Então, realmente, é uma das funções ali dentro de intercâmbio que exige mais responsabilidade, exige mais assim, cautela, cuidado, né? Realmente analisar ponto a ponto para não gerar nenhum problema para o aluno, tá? Então, basicamente, o que eu fazia, né? Eu era responsável pelo contato com as escolas, né? Então, basicamente, tudo que era contato com escola no exterior, eu tinha que fazer, né? Então, por exemplo, às vezes o consultor precisava de uma consulta de disponibilidade. Aí eu ia lá, mandava um e-mail para a escola, consultava, verificava e passava pro aluno, pro consultor. Precisa saber se na escola X a acomodação, como que é? Tem banheiro privativo, tem banheiro compartilhado? Aí consulta a escola. Então, antes da venda, o operacional já tem esse trabalho de consulta, contato com a escola. O que isso quer dizer? Todo esse contato, né, que o operacional tem com as escolas são contato em inglês, né? Então, para ser operacional, definitivamente tem que ter um inglês muito bom, tá? Porque, em princípio, pode ser que você só escreva e-mails, né? Pode ser que você escreva, a escola responde, aí é a melhor forma, né? Mesmo para escrever, obviamente, precisa de inglês, né? Mas, assim, o escrever ainda é mais fácil. Mas, por exemplo, se a escola não responde, se tem algum problema, né, com algum aluno, você tem que ligar lá e você tem que resolver, né? O aluno não vai, você não pode falar, aluno, então, eu não sei falar inglês, né? Por isso eu não liguei na escola, por isso eu não consigo te ajudar. Então acaba sendo meio complicado essa questão. Então, primeira coisa, tem que ter um inglês realmente muito avançado para ser operacional. Né, essa parte eu gostava muito, me ajudou muito assim a desenvolver o inglês, sabe? Então, mandava e-mails, quando tinha problema tinha que ligar. No começo era, nossa, eu morria de medo, porque eu às vezes não entendia, quer dizer, muitas vezes eu não entendia, né? Meu inglês ainda era bem básico, eu ainda não tinha feito meu intercâmbio. Então, assim, eu ficava toda preocupada, eu vou ligar, não vou entender, e agora? Várias e várias vezes, né, a pessoa atendia lá, eu não entendia nada, desligava na cara da pessoa e respirava e ligava de novo, né, então, assim, isso realmente exige um inglês muito, muito, muito forte, realmente, porque vai usar o inglês o tempo todo. Então essa é uma das confusões que às vezes o pessoal faz, né? Para trabalhar com intercâmbio tem que ter inglês. Depende da função, né? Realmente, para ser operacional, precisa de inglês, tá? Para ser consultor, não precisa, você se vira muito bem com o Google Tradutor, tá? Mas assim, para operacional precisa. Então eu tinha todo esse contato com a escola. Esse era um dos pontos que realmente foi legal pra mim, porque eu aprendi o que acontecia por detrás, né, dos bastidores. Então, assim, quando demora uma carta, um documento pra chegar, por que demora? Eu sei, demora porque a escola demora pra responder, ou porque veio um erro na carta, ou porque o pagamento teve algum problema pra chegar lá. Então, a gente que tá no operacional, a gente sempre sabe de tudo que acontece. Mas uma coisa que, assim, ser operacional você tem que aprender, né, para ser um bom operacional, é ser discreto, né? Um operacional, ele não pode, por exemplo, sair falando para todo mundo da agência, todos os consultores que está acontecendo, porque senão os consultores entram em crise. Então, por exemplo, eu não posso chegar e falar assim, então, sabe a carta do seu aluno? Vai chegar atrasada porque veio errada. O consultor já desespera ou já pensa que o aluno vai, né, ficar bravo. Então, assim, existem, basicamente ali no operacional é onde tudo acontece, sabe? É onde a documentação chega, é onde pode dar erro, é onde... Então, ali realmente tem que ser uma pessoa bem tranquila, bem focada e que seja bem detalhista, tá? Então foi bem legal por conta disso. Agora sim, Bárbara, é claro que assim, depende de cada um, depende de cada pessoa, não estou aqui pra falar, essa função é melhor, essa função, né? Então assim, foi a única vez que eu trabalhei como operacional na minha vida e de verdade
não gostei. Eu, Bárbara, né? Tem gente que tem perfil de operacional. Tem algumas pessoas que eu conheci, que já trabalhou comigo, que assim, entrou como consultor. Muitas vezes, eu não gosto de lidar com gente. Eu gosto de intercâmbio, mas minha vibe não é, de repente, falar muito com as pessoas, né? Eu sou mais, sei lá, mais tranquila, mais quieta, não gosto de ficar falando. Realmente não tenho perfil, né? Aquilo que eu falo, pra você ser consultor de intercâmbio, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de ajudar as pessoas. Então, várias pessoas que já entraram para trabalhar como consultor para mim acabaram virando operacional. Hoje mesmo eu tenho uma operacional na minha agência que é assim incrível, e ela já trabalhou comigo antes em outra agência e ela entrou para ser consultora. Na verdade, ela entrou primeiro para fazer uma parte de atendimento online pro aluno, depois ela virou consultora, não se adaptou muito porque o perfil dela é bem operacional, tipo, ela gosta de lidar com pessoas, é engraçado, né? Ela gosta muito de lidar com pessoas, mas assim, ela gosta de atender as pessoas, ela não gosta de, por exemplo, ligar para as pessoas, perguntar coisas para as pessoas, ela gosta de ser, assim, o suporte, sabe? E aí ela acabou virando operacional nessa outra agência. E na minha agência a mesma coisa, ela entrou como consultora, né, queria tentar de novo, tal, e aí ela acabou virando operacional. Então hoje ela é o meu operacional, mas assim, ela é muito boa como operacional, é perfil total de operacional, entende? A gente não pode, assim, você tem que gostar da coisa, não tem jeito, sabe? Então é isso que eu falo. Então existem pessoas que têm perfil de operacional? Existem. Mas, sinceramente, é o que eu sempre falo pra ela, né? Quando ela foi se tornar, né, operacional lá, eu ainda falei pra ela, Nath, você tem certeza, né? Você tem certeza que você quer virar operacional? Porque, querendo ou não, o comercial, ele dá mais opções, ele dá mais, como eu posso dizer, mais condições, por exemplo, de ganhar mais, né? Ele dá condições mais de você cada dia tá fazendo uma coisa diferente, né? Então, assim, eu realmente perguntou, ela falou, não, Bárbara, eu gosto disso, é isso que eu curto e tá se dando super bem, enfim, manda super bem lá no nosso operacional. Então, assim, por que, né, que de repente, né, só pra falar da minha experiência, né, mais uma vez, né, tô falando da minha experiência, por que assim, não foi tão atrativo pra mim, né? Primeiro, porque não tem comissão. Começa por aí, né? Eu, Bárbara, sou movida à comissão, né? Qualquer coisa que eu vou trabalhar, qualquer coisa que... Bom, eu vivo de comissão desde sempre, desde o meu primeiro emprego é de comissão que eu vivo. Então, assim, pra mim é algo que me motiva, sabe? É algo que, assim, eu quero trabalhar por comissão porque cada dia eu me esforço mais, cada dia eu foco mais. Então, assim, preciso de dinheiro, vou trabalhar, né? É assim. Então, assim, pra mim sempre foi muito importante. Diferente, às vezes, do que se você ganhar só um fixo, mesmo que ele seja um pouco mais alto às vezes, você ganha só um fixo, se você precisar de grana pra alguma coisa, você precisar de dinheiro pra fazer alguma coisa, o que acontece? Você não pode falar, vou trabalhar mais, ou vou focar 100% pra melhorar meu salário. Você não aumenta, a não ser que a sua empresa permita hora extra e faça o pagamento de hora extra. Senão, você meio que tem que aceitar aquilo. Então, assim, a comissão pra mim é algo que realmente me motiva dia a dia. Antes de eu, né, ter minha própria empresa, agora mais ainda, né? Porque agora é mais do que comissão, né? É o lucro da agência mesmo. Então, é correria o tempo todo, indo atrás de resultado o tempo todo. Então isso realmente me motiva demais. Então a primeira coisa que me deixou meio assim, falei, nossa, acho que não vou me adaptar, foi justamente essa questão de não ter comissão. Então eu tinha meu salário fixo. Ok, como eu às vezes dava uma ajudinha ali no comercial, se eu vendesse eu ia ganhar comissão, mas o fato é que não era minha função, então eu não tinha tempo para aquilo. Então eu quase nunca ganhava comissão. Então era algo que realmente, sabe, me deixava meio desmotivado todo dia para receber a mesma coisa. Eu sei que a maioria das pessoas, né, são dessa forma, né, recebem um salário fixo, mas para mim realmente o que me motivava é assim, quanto mais pessoas eu vou atender, quanto mais pessoas eu vou ajudar, mais eu vou ganhar. Isso sempre foi meu mantra, sabe? Tipo, minha motivação. Vai trabalhar, o aluno tá chegando. Não, eu vou ajudar o aluno e eu vou ganhar mais, né? Então, pra mim, isso fez muita diferença. Eu realmente gosto de comissão, né? O meu negócio é comissão, né? Então, esse foi o primeiro ponto pra mim, que realmente fez toda a diferença. Eu sempre gostei dessa história de quanto você pode ganhar, quanto você trabalhar, quanto você quiser, né? Quanto você se esforçar. A comissão, ela é ilimitada, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto que, pra mim, eu realmente não curti muito ser operacional. Outro ponto também é que, assim, eu achei um trabalho mais mecânico, tá? É um trabalho mais mecânico, porque é um trabalho basicamente que todos os dias praticamente você vai fazer a mesma coisa. Então
checar a disponibilidade com a escola, tirar dúvidas com a escola, né, a maioria das vezes por e-mail, tá? Você não fica ligando lá para tirar dúvidas, então a maioria das vezes por e-mail, se não responde, é que você liga. Você vai cobrar documentos do consultor, ó, esse aluno não mandou tal documento, tá faltando tal documento. Então você vai cobrar o consultor dos documentos, vai enviar para a escola, vai checar se todos os documentos que chegam do aluno estão corretos. Então, será que tem a carta de confirmação de matrícula, a carta de confirmação de acomodação? Então você checa todos esses documentos, passagem aérea, se tá na data certa, se tá na data errada. Mas basicamente é sempre esse mesmo trabalho. E sempre um trabalho, como eu disse, muito detalhista. Então é pegar documento, ler linha por linha, ver se tem alguma coisa errada, ver se tem alguma coisa que pode ser mudada, né? Enfim, então assim, é muito essa questão de operacional. Então, pra mim, eu sou muito agitada, eu não conseguia, ficar realmente focada 100% em uma coisa operacional, pra mim foi bem difícil. Então, assim, eu preciso de, uma movimentação no meu dia a dia de trabalho. E como consultor de intercâmbio, cada dia você tem um dia diferente, sabe? Cada dia é um cliente diferente que você conversa, é uma coisa diferente que você aprende com eles, é uma história diferente que você, né, fica sabendo. Então, assim, pra mim isso realmente fazia falta. Então, a função mesmo do consultor de intercâmbio não é monótona, sabe? Não é rotina, é o tempo todo falando com pessoas diferentes, falando de destinos diferentes, para cada um você indica uma coisa, para cada um você, né, conta uma história, você ouve uma história. Então, assim, isso fez falta, sabe? Eu achei um trabalho muito mecânico. Então, assim, eu não sentia como operacional que eu estava mudando a vida das pessoas. Eu não sentia aquele contato com o cliente, sabe? Eu não sabia da história daquele cara, era só simplesmente fazer matrícula, eu não sei nem quem é, né? Então, assim, isso pra mim fez bastante falta, porque o que fez eu gostar do intercâmbio, né? O que fez eu me apaixonar por intercâmbio foi, de fato, todo esse envolvimento, toda essa transformação que eu posso ajudar a gerar, né? E no caso do operacional, eu não tinha como gerar isso, eu tava simplesmente fazendo algo, né? Fazendo matrícula e tal. Lógico que era importante, porque se eu errasse, eu poderia prejudicar muito, né, o intercâmbio do aluno, mas assim, eu não sentia que eu estava mudando, eu só tinha que não errar, mais ou menos isso. Então realmente pra mim fez bastante diferença, assim, sabe? Essa questão. Agora tem gente que já é mais, né, metódico, mais gosta das coisas mais certinhas, mais rotina, aí talvez o operacional faça mais sentido. Mas pra quem gosta de pessoas, quem gosta de ajudar as pessoas, quem gosta de ter contato, quem não gosta de rotina, realmente a área de consultoria faz muito mais sentido do que a área de operacional, tá? E aí tem outro ponto que realmente, nossa, me deixava assim, foi bem difícil. Hoje eu já me acostumei muito, até porque hoje na minha própria agência eu não tenho como fugir disso, né? Hoje eu tenho que fazer isso todos os dias, assim, quando acontece, né? Todos os dias não, mas quando acontece, eu tenho que fazer, faz parte. Hoje eu já lido muito melhor com isso. Mas assim, na época que eu tava no operacional, sempre os problemas, eles caem no operacional, né? Às vezes cai no consultor, mas o que acontece? O consultor passa para o operacional. Então o que acontece? Qualquer problema que o aluno tem no exterior, ele vai ou entrar em contato com o consultor ou com o operacional, depende da regra ali da agência, tá? Mas basicamente, mesmo que ele entre em contato com o consultor, o consultor vai entrar em contato com o operacional e o operacional vai resolver. Então muitas vezes é problema assim, não me adaptei com a família, ou eu não tô no nível certo da escola e a escola não quer me colocar no nível certo. Eu cheguei na minha casa e não tinha ninguém pra me receber. O transfer não tá aqui pra me buscar, né, no aeroporto. Então, assim, muitas vezes eu falando assim, parece questões pequenas, né? Você fala, não, tudo bem, a gente resolve. Só que pensa, pro aluno que tá indo, né, tá indo muitas vezes para sua primeira viagem internacional, na maioria das vezes tá indo sozinho, aí ele chega lá no exterior já morrendo de medo, super ansioso, super, né, não sabendo o que vai acontecer, e aí chega lá, por exemplo, imagina o transfer não tá lá para buscar ele, então o aluno já tá naquela situação, então ele já liga bravo, ele já fala bravo, ele já tá assim, passado, tá com medo, ele tá com tudo, sabe? Então por mais que a gente vai resolver, né, você tem que lidar com esse estresse o tempo todo, tá? Então basicamente entra em contato, né, com a escola, ver o que aconteceu, manda alguém da escola ir lá, manda, né, ver o que o transfer aconteceu com o transfer. Então, assim, a parte que eu saía da rotina como operacional era a parte de problema, né? Então, assim, na
época eu falava, nossa, pô, mas eu só fico com o problema, né? Tipo, eu faço a parte da documentação e o problema, e a parte boa, né? Que é o contato, que é a realização do sonho, aquela coisa toda, eu não fazia parte. Então, realmente, assim, pra mim essa parte pesava um pouco. Agora, assim, você pode estar se perguntando aí, mas Bárbara, como que é a questão do consultor, ele lida com esses problemas, não lida, ele lida, tá? O consultor sempre é a porta de entrada, é sempre o primeiro contato do aluno, só que normalmente o consultor já tem afinidade com o aluno, então é diferente. Então, por exemplo, eu como consultora de intercâmbio, eu atendi uma cliente, sabe, passei todas as informações, tô atendendo ela muitas vezes por meses, né, tô ali sendo o suporte dela antes dela ir. E aí quando ela chega lá e acontece qualquer coisa, pensa, ela confia em mim como consultor, né? Então ela liga, me ajuda, eu sei que você vai conseguir, a gente resolve. Mas no caso do operacional, eles não têm muita ligação, né? Não tem contato. Então a coisa às vezes não anda tão bem assim. Então assim, já saiba, né? Problemas vão acontecer. Muitas vezes não são problemas sérios, na maioria das vezes não são problemas sérios, sabe? É problema de uma falta de comunicação, problema, sei lá, que o transfer, né? O transporte ficou parado no trânsito e chegou atrasado, ou sei lá, tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que chegou na casa de família, e aí chegou lá na casa de família, não tinha ninguém pra receber, e aí o filho da mulher tinha passado mal, tava no hospital. Então, sabe, pode acontecer, é o que eu sempre falo, gente, são seres humanos. A partir do momento que são seres humanos, não são máquinas, as coisas podem acontecer. Na maioria das vezes é muito tranquilo de resolver, é muito tranquilo de, né, acalmar as coisas, né, fazer com que tudo aconteça bem ali, mas no primeiro momento o aluno realmente confia em você como consultor. Algumas agências têm um departamento só para atender essa questão de pós-embarque, né? A minha agência, por exemplo, tem isso, então eu tenho um número de emergência, que no meu caso fica com o meu operacional, né? E aí qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer coisa que eles precisem, eles entram em contato por esse número de emergência e aí a Nath já ajuda eles lá com o que precisar, né? Então assim, realmente dá para eles fazerem todo esse contato, só que é um pouco diferente. Na minha agência, o meu operacional, né? A Nath quem faz a parte de reunião pré-embarque também. Então o que eu faço? O consultor, ele dá toda a consultoria, faz realmente com que o aluno escolha a melhor opção para ele, ajuda ele na questão de matrícula, todas essas questões, até fazer o fechamento. Fez o fechamento, a Nath cuida de toda a parte operacional. Só que o que eu faço? Eu coloco a Nath para fazer a reunião pré-embarque. Por quê? É um jeito de criar uma conexão. Então a reunião pré-embarque basicamente é onde é explicado todas as informações de como vai ser a viagem, de como vai ser, né, chegando lá, como se portar na imigração, como se portar para pegar o voo, quantas horas chegar antes no aeroporto, enfim. Então a gente vai, né, falando absolutamente tudo. E como a Nath faz, ela já vai criando uma conexão com aquele aluno. Então ela mesma fala, contato de emergência sou eu, né? Então, meu número tá aqui, a emergência tá aqui, qualquer coisa você entra em contato. E aí ele já tem uma certa afinidade com ela, então acaba diminuindo um pouco essa questão do peso no consultor. Muitas e muitas vezes, pelo menos, né, na minha agência lá, a maioria das vezes o aluno entra em contato direto com o meu operacional já, né? Nem passa pro consultor, a não ser que não consiga falar, que tenha alguma dificuldade, mas no geral é bem tranquilo, assim, sabe? Então depende da agência. Tem agência que você mesmo, como consultor, vai fazer a reunião para embarque. Tem agência que não vai ser você, que vai ser operacional. Então depende, tá? Mas assim, já entra sabendo, né? Já entra nessa área, né? Nessa profissão, sabendo que vai acontecer e que é normal. Não é porque a agência é ruim, não é porque... Não, o fato tem que ajudar o aluno. Eu falo que enquanto a agência ajuda o aluno, o suporte do aluno é o que importa, né? O que não dá o aluno foi, ele que se vire. Não dá, né? Existem algumas agências que são assim, infelizmente, mas na maioria as boas agências não são assim, né? Então dá pra você ir organizando melhor aí a questão de dar o suporte, né? Às vezes com o operacional, às vezes com o próprio consultor, tá? Bom, a parte boa também, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado, né, positivo, seu lado negativo. A parte boa também que eu curtia bastante, assim, de ser operacional e tudo mais, é que eu sempre participava dos eventos, né? Então, por exemplo, quando tinha treinamento de escola, eu sempre tava, porque eu tinha que saber todos os detalhes para ajudar os consultores. Muitas vezes tem feiras, né, de intercâmbio ou de... Não com o cliente, né, mas com as escolas do exterior, então tinha esse contato, então era bacana que sempre conhecia gente diferente, gente de outros países, né, então acabava tendo esse contato muito, muito próximo.
né? Então eu acho que também era bacana assim essa parte, mas basicamente assim, é isso. Resumindo, pra mim, Bárbara, não funcionou. Eu conheço várias e várias pessoas que têm perfil de operacional, mas no geral, a maioria das pessoas querem ser consultor de intercâmbio, né? Então, às vezes eu até falo assim, né? A gente até brinca às vezes lá na agência, o consultor tal vendeu tanto, né? O consultor tal vendeu tanto, né? O operacional, né? Não ganha comissão, né? A gente brinca, né? Mas assim, não ganha, né? Então tem esse ponto. Eu acho que os pontos principais, assim, a serem levantados para você escolher entre ser operacional e ser consultor de intercâmbio número 1, dinheiro. Então, realmente, você pode ganhar muito mais dinheiro sendo consultor de intercâmbio do que sendo operacional, tá? O operacional costuma ter um salário fixo ali, varia de agência para agência, tá? Mas, sei lá, digamos que a média vai de 1.300 a 1.800 reais, mais ou menos, fixo. E é isso, tá? Não tem comissão, não tem extra, não tem bônus, tá? Não tem essas coisas todas. E a questão da grana, né? Como eu disse, já no consultor, ganha comissão, ganha bonificação, ganha uma série de coisas. Então, dinheiro já é um primeiro ponto. E o segundo ponto é essa questão de não ter contato com o cliente, né? Na maioria das vezes o operacional não tem contato com o cliente. Aí ele é a máquina, né? Ele é o computador, ele, né? E a conversa ali mais digital. Então, assim, não tem esse contato todo, não necessariamente vai fazer com que o cliente mude de vida, né? Realize um sonho. E eu acho que essa satisfação, ela é muito gostosa, sabe? Eu acho que não tem nada mais gostoso do que quando o aluno chega lá no destino e você pergunta, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? E o aluno fala, nossa, tá maravilhoso, obrigada por tudo, você me ajudou a realizar um sonho. É muito gratificante, é muito gostoso. E aí, às vezes, a gente não, né, como operacional, não tem esse contato, não tem essa possibilidade, né, de sentir isso. Então, eu acho que esses dois pontos são os mais importantes de todos, né, dinheiro e realmente mudar vidas, né? Então eu acho que esses dois pontos é o que realmente faz com que eu realmente não tenha me adaptado como operacional e realmente tenha tido certeza ali que eu queria ser consultora comercial mesmo, consultora de intercâmbio, né? Consultora para ajudar as pessoas a fazer a melhor opção de intercâmbio para elas, tá? Aí depois que eu saí dessa agência, aí nunca mais eu fui operacional, só trabalhei como consultora mesmo. E aí teve uma das agências que eu tinha que fazer, era um meio termo, era assim, eu entrei como consultora, fui contratada como consultora de intercâmbio, mas lá não tinha uma pessoa do operacional dentro da agência em si. Então, como é que funcionava? A gente atendia o aluno, fazia toda a parte de consultoria e tudo mais, efetuava a venda para o aluno e aí cada um cuidava dos processos operacionais dos seus alunos. Então vamos supor, eu vendi para tal aluno, aí todo o processo interno também era meu. Então eu vendia, eu tinha que fazer a matrícula, eu tinha que checar a disponibilidade com a escola, então todos os consultores tinham contato com as escolas, tá? Hoje em dia é muito difícil ser assim. Eu confesso que para mim também não foi assim, foi bom, foi bem melhor que ser operacional, mas assim, para mim também não foi uma condição assim maravilhosa. Por quê? Porque eu realmente perdia tempo, né? Então assim, ao invés de gastar todo o meu tempo tentando ajudar mais pessoas, tentando efetuar mais matrículas, eu tava gastando muito tempo com documentação, porque como eu disse, é um trabalho detalhado, então leva um pouco de tempo, então sabe, até também você mandar e-mail pra escola, a escola responder, né? Então assim, tudo isso leva um tempo e você acaba atrasando um pouco os seus contatos com seus clientes que ainda não fecharam, né? Que ainda não efetuaram sua matrícula, que ainda tem dúvidas, então eu achei muita coisa pra fazer, tá? Mas hoje em dia é muito difícil as agências serem assim, tá? Ainda existe algumas agências que fazem dessa forma, mas a maioria hoje tem pelo menos uma pessoa que cuida da parte mais grossa ali, né, do operacional, para realmente liberar o consultor, para ter mais tempo para atender mais clientes, que é o foco realmente do consultor de intercâmbio, tá? Então, assim, quando você for fazer uma entrevista, né, enfim, para entrar em uma empresa, em uma agência, é importante que você pergunte isso, né? É importante que você tente entender quais são suas funções exatamente naquela agência como consultor de intercâmbio. Você vai ser só um consultor de intercâmbio ou você também vai fazer operacional? Então, assim, com essas perguntas, você já consegue ter dar uma boa noção, né, pra agência de que você sabe do que você tá falando, que você sabe como funciona e que pra você é importante saber disso. Então, assim, se eu estivesse fazendo uma entrevista e alguém me perguntasse esse tipo de coisa, com certeza eu ia falar, nossa, esse cara sabe do que ele tá falando, né? Como é que ele sabe que tem reunião pra ir embora?
Clark, né? Como é que ele sabe que tem operacional e como é que ele sabe que tem essa parte de consultoria? Como é que ele sabe que pode ser junto, que pode ser separado? Então já ia acender uma luzinha ali, né, na minha cabeça, opa, esse cara tá entendendo aqui do mercado, tá entendendo como é que funciona, né? E aí pelo menos você também escolhe, né, trabalhar para essa agência ou não, né, de acordo com as respostas. Então é bacana. É claro que assim, gente, no começo eu acho que qualquer experiência é válida, mas qualquer experiência mesmo. Às vezes eu recebo algumas perguntas assim: ah, Bárbara, será que tal agência é boa para eu trabalhar? Será que tal agência é legal? Você acha que eu devo trabalhar lá? Eu sempre falo assim, gente, é teu começo? É. Qualquer agência é boa, tá? É claro que vai ter agência que você não vai se adaptar tão bem, que vai ter um tipo de filosofia, vai ter agência que, né, vai ter um tipo de filosofia que você vai se adaptar melhor. Tem agências que são mais agressivas, tem agências que são mais tranquilas. Então assim, vai variar, mas eu acho que pra primeira experiência, qualquer agência faz sentido, né? Eu falo assim, que a pior agência que eu trabalhei até hoje na minha vida foi a minha melhor escola, né? Onde as coisas mais ruins aconteceram, onde o trabalho era difícil e um monte de coisa, foi onde eu mais aprendi. Foi minha verdadeira escola, assim, de nossa, eu já aprendi como não fazer, né? O que pode dar errado, o que pode dar certo. Então foi minha melhor escola, então eu não me arrependo de ter trabalhado lá, né? Então assim, pro começo, gente, qualquer agência. Depois, conforme você for tendo mais experiência, você vai conseguir o quê? Escolher a agência. Mas num primeiro momento, de verdade, qualquer agência é bom pra você ter experiência. É bom pra você aprender. Eu posso falar como ganho de causa, né? Eu conheço, enfim, já trabalhei em vários tipos de agências diferentes. E aí eu posso dizer pra você que com certeza, assim, cada uma eu aprendi uma coisa diferente e todas elas fizeram toda a diferença na minha vida, fizeram toda a diferença na minha carreira, sabe? Então, pergunte, mostre que sabe, mas assim, pense que num primeiro momento qualquer agência vai te ajudar bastante, tá bom? Então, eu gravei esse vídeo aqui só pra deixar claro mesmo as diferenças, né, de ser um operacional, ou seja, trabalhar na parte mais burocrática de uma agência de intercâmbio, ou ser consultor de intercâmbio, pra te ajudar. Porque às vezes a gente vê algumas vagas, né, pode ser que você esteja procurando aí, né, emprego nessa área, e pode ser que você veja assim, nossa, peraí, aqui tá pedindo operacional, aqui tá pedindo consultor, qual que é a diferença? Então, acho que com esse vídeo você já vai conseguir saber exatamente qual que é a diferença, né, de uma função pra outra, e vai conseguir fazer as escolhas aí de acordo com o que é mais interessante pra você, tá? Bom, se você ainda não é inscrito, né, no canal, aproveita para se inscrever, compartilha com seus amigos também, que sempre, né, pode ser que você tenha algum amigo que queira trabalhar com intercâmbio também, ou que já trabalha, ou que esteja com essa dúvida, compartilha, é bem legal, assim, né, passar informação aí pra quanto mais pessoas, melhor. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho também para sempre receber as notificações dos novos vídeos, e a gente tem esse quadro aqui compartilhando experiências todas as quintas-feiras, tá? A gente tem de terça-feira informações um pouco mais técnicas, um pouco mais sobre o mercado mesmo, e quinta-feira a gente tem aqui o compartilhando experiências, tá? Espero que tenha ajudado você aí a clarear um pouco as ideias em relação a essas duas funções dentro do mercado de intercâmbio. Até o próximo vídeo!